Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade na página 53 do livro C1 de Física e nós vamos falar um pouquinho sobre função horária dos espaços no MV. Aqui nós vamos ter dois carros em uma curva. E para o desenvolvimento da função horária nos espaços de movimento uniformemente variado, vamos considerar o movimento de um veículo segundo uma trajetória orientada com uma ilustração ao lado. Eu vou desenhar para vocês aqui no quadro e eu já volto. Tá vendo só, meninos? Primeiro nós vamos ter os nossos carros sob uma curva, tá? Uma trajetória curvilínea. Tenho aqui a minha posição original, onde meu carro estava, no repouso, de onde ele partiu. Nós vamos representar por S0. E o tempo inicial também é o tempo zero. Por exemplo, se parei o meu cronômetro, o tempo começou a contar 0, 1, 2, 3, 4. E a metragem também, de onde ele saiu. Primeiro quilômetro, segundo quilômetro. Então, ele percorreu uma certa distância, nós vamos chamar de S. E tempo. Poderia falar que ele percorreu 5 quilômetros em 5 minutos, tá? 1.000 quilômetros em 1 hora, tá? Então, primeira coisa a gente tem que observar, saber o que as siglas vão significar. Posição inicial, posição final, tempo inicial, tempo final. Aí eu vou passar para vocês agora a equação que deve ser usada. A equação que nós vamos usar é essa daqui. ΔS igual a V mais V0 ou VO vezes C sobre 2. Aonde ΔS é a minha variação da posição. O meu V é a minha velocidade final. O meu V0 ou meu VO é a minha velocidade inicial. O meu T é tempo. E o meu 2 é uma constante. Eu sempre vou usar este 2, tá? Vamos dar valores para poder explicar isso aqui matematicamente. Vamos pensar que o meu carro, ao final desse deslocamento dele, ele obteve 60 quilômetros, tá? Então, aqui, ó, a minha velocidade era 60 quilômetros por hora, tá? Mas ele começou com uma velocidade, vamos pensar aí, de 20 quilômetros. Então, o meu V0 vai ser 20 sobre o 2, que eu falei que é uma constante, então ele permanece, vezes o tempo. Quanto tempo que a gente pode colocar ali? Eu vou colocar aproximadamente 2 horas, tá? Então, o que eu vou fazer? 60 mais 20, 80 sobre o 2, vezes 2. 80 dividido por 2, 40, vezes o 2 daqui. Coloquei de errado. Seria 80, beleza? Então, primeiro eu tenho que ver os dados que eu tenho, conhecer as minhas siglas e depois substituir isso no meu probleminha. Então, continuando lá na página 54, nós vamos dar continuidade e eu vou explicar uma próxima matéria para vocês. Então, lá na página 54, ele fala o seguinte: utilizando a equação horária para a velocidade e desenvolvendo a expressão, chegamos finalmente à equação horária das posições para o MV. S, né, que é a posição final do móvel, igual a S0, que é a posição inicial do móvel,
mais V0, que é a velocidade escalar inicial, é de onde, qual foi a velocidade que ele começou, vezes t, que é um tempo qualquer, mais 1 meio, 1 sobre 2, que seria a constante que eu falei, vezes a, que é a aceleração escalar média dele, vezes t de novo, que é o tempo ao quadrado. Embaixo, lá no finalzinho da página, nós vamos estudar um pouquinho sobre a equação de Torricelli, tá? Eventualmente, deparamos com situações nas quais o tempo de observação não é conhecido. E nesses casos, devemos inicialmente determinar o tempo com uma das equações horárias anteriores e, em seguida, utilizá-lo para determinar o que se pede. No entanto, o físico e matemático italiano Evangelista Torricelli desenvolveu uma equação que nos permite manipular problemas em cinemática, sem a necessidade de conhecer o instante de tempo no qual ocorre o fenômeno. A equação de Torricelli é dada por v ao quadrado é igual a v ao quadrado, v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. É importante frisar que a equação de Torricelli deve ser utilizada apenas em situações em que a aceleração escalar é invariável com o tempo, ou seja, para movimentos uniformemente variados. As questões gráficas da página 55, 56 e 57 eu não vou cobrar, mas nós vamos estudar queda livre agora. Então, vamos lá na página 58. Quando soltamos um objeto, ele naturalmente cai em direção ao solo. Isso acontece devido à interação que a Terra exerce sobre os corpos, puxando-os em direção ao centro. Por isso, vamos estudar o que ocorre quando largamos ou arremessamos alguns objetos verticalmente. Uma folha de papel aberta e uma folha de papel amassada, como uma bolinha de papel, ambas de mesma massa, quando soltas de uma mesma altura, chegam ao solo em intervalos de tempos diferentes, pois o ar exerce uma resistência contrária ao movimento de queda dos corpos. Quanto maior a área de contato dos objetos com o ar, maior será a resistência. Portanto, a folha aberta demoraria mais para chegar ao chão do que a bolinha de papel. Vou fazer essa atividade aqui para a gente ver se isso realmente é verdade. Então, meninas, eu tenho 2 folhas brancas, tá? Mesmo tamanho, mesma massa. Uma eu vou deixar inteira e a outra eu vou amassar. Então, eu vou mudar a sua área de contato com o ar. E eu vou soltar as duas mais ou menos de uma mesma altura, tá? Então, ó. 1, 2, 3. Nós percebemos que a bolinha de papel, ela caiu mais rápido do que a folha branca, ou melhor, a folha inteira. Por quê? Quando nós soltamos objetos, queda livre, né, na vertical, eles vão ser puxados para o solo. Porém, a nossa folha branca, ela tem uma área de contato maior do que a nossa bolinha. Eram papéis iguais, mesma massa, mesmo tamanho, porém eu alterei a sua área de contato. Então, quando ela está caindo, a área de contato dela com o ar se torna maior, então ela se torna mais resistente, ela possui a resistência do ar. Caso soltássemos a folha de papel e a bolinha no interior de um tubo a vácuo, obtido retirando-se praticamente todo o ar com uma bomba, elas chegariam ao chão no mesmo intervalo de tempo, pois a resistência do ar não exerceria mais influência durante a queda. Em movimentos de queda livre, é importante entendermos que apenas a força-peso do próprio objeto está agindo sobre ele. Na Lua, por exemplo, onde a atmosfera é muito rarefeita, as quedas são realmente livres, de forma que uma bigorna e uma pena abandonadas simultaneamente chegariam ao solo no mesmo intervalo de tempo. Durante a queda, os corpos ganham velocidade, aumentando seu módulo e sua intensidade, devido à aceleração do campo gravitacional da Terra, que nas proximidades da superfície terrestre pode ser considerado constante e com intensidade valendo cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Quando arremessamos para cima, a velocidade vai diminuindo até se anular por completo no ponto mais alto da trajetória. Imagine que uma garota solte do repouso uma bola de tênis do alto de um prédio, como na ilustração abaixo. Aqui, ó. A menininha lá no alto de um prédio, ela soltou uma bola de tênis. Como sabemos, corpos com aceleração constante variam sua velocidade igualmente se considerarmos intervalos de tempos iguais. Portanto, cerca de 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração durante a queda, a bola de tênis deve aumentar sua velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo de queda. Então, ela soltou a bolinha aqui, né? Passou um segundo, a bolinha teve uma aceleração de 10 metros. Passou 2 segundos, ela teve uma aceleração de 20. 3 segundos, 30. 4 segundos, 40. 5 segundos, 50. Se fosse 10 segundos, ela chegaria a 100, tá? E assim por diante. Agora vem a parada obrigatória. Mas eu vou passar uma lista de atividades para vocês, dessas 3 matérias. Equação da posição, equação do Torricelli e queda livre, tá bom? Aí vocês vão fazer e me enviar. Vai ficar valendo como atividade da pasta, mas vai ser online, vocês não vão ter que me entregar, combinado? Qualquer dúvida, tanto com relação à videoaula, né, a explicação, quanto das listas, me chama, ou na plataforma, ou no grupo, ou no meu WhatsApp mesmo, no privado, que eu faço questão de explicar pra vocês, tá bom? Tchauzinho, um beijo.